Boa noite a todos. Aqui é o pastor Fernando Lopes. Estou aqui nesta noite para vos falar um pouco do profeta Ezequiel, considerado um dos profetas maiores. Ezequiel, o qual seu nome significa Deus fortalece. Olha, não tem como vos falar do profeta Ezequiel se nós não voltarmos um pouco na história, no ano 605, na primeira deportação, o qual que se deu ali na Babilônia, levando naquela época, nesta primeira deportação, Daniel e os seus amigos. E nessa época que levou Daniel e os seus amigos para o exílio, eles tinham aproximadamente 17 anos. Seus amigos e também, inclusive, Ezequiel estava com essa idade. Na segunda deportação, no ano 597, tinha-se levado aproximadamente 10.000 pessoas. Foram para o exílio. E no meio dessas pessoas foram Ezequiel e também o rei Joaquim. Eles tinham sido levados, deportados para o exílio. A terceira e a última deportação se deu no ano 586, o qual o exército babilônico invadiu Judá, Jerusalém, devastando toda a cidade, destruindo-a completamente, e juntamente o templo foi abaixo. Foi grande a ruína daquele templo, é claro que profetizado também pelo profeta Jeremias. Há 120 anos atrás, o profeta Jeremias andava entre a nação, profetizando a destruição da nação e do templo, se o povo não viessem a se arrepender. Pois bem, Ezequiel, ele era de família sacerdotal. O seu pai se chamava Buzi. No capítulo 1 e versículo 3 do seu livro, nos informa sobre isso, o qual também ele era casado. No capítulo 24 do seu livro, no versículo 15 e 18, nos informa também da sua esposa, o qual, segundo alguns estudiosos, que ela veio a perder a sua vida num desses cercos que estava existindo na cidade para destruí-la. Então o profeta, neste momento, ficou viúvo. E agora ele é deportado para a Babilônia, aproximadamente com 25 anos de idade, e depois 5 anos mais tarde, dentro do exílio, Deus o chama para exercer o seu ministério profético. No capítulo 29, nós vemos, e no versículo 17, nós vemos isso. Deus o chamando para exercer o seu ministério lá dentro do exílio. Porque agora ele já estava com 30 anos de idade, que era a idade de maior de um judeu. Porque até então ele iria assumir essa responsabilidade, porque agora ele já tinha 30 anos. Como também Cristo, quando exerceu o seu ministério, ou começou a exercer o seu ministério, ele tinha quase 30 anos de idade. E Ezequiel também agora ele exerce o seu ministério com 30 anos. Deus o chama para ser profeta do povo no exílio. Pois bem, no Salmo 137, e versículo 1, nos informa sobre isso. Fala que ali às margens do rio Quebar
que era um afluente do rio Eufrates, o qual esse afluente ficava aproximadamente 80 quilômetros do centro da Babilônia. Ali o povo se reunia para a adoração, para cultuar ao Senhor Deus, como nos afirma o Salmo 137, versículo 1, como eu acabei de dizer. E Ezequiel, como ele agora é chamado como profeta, ele passa a ter um livre acesso entre o povo. Quando Deus o chama para exercer esse chamado, para cumprir o seu ministério, agora como profeta, Deus passa a esse homem uma responsabilidade muito grande, porque o povo de Judá até então tinha se afastado do seu Deus. O povo era considerado um povo apostata, porque Deus levanta esse profeta em meio ao exílio para resgatar os valores morais, os valores espirituais, os valores políticos, os valores religiosos desse povo, os quais eles tinham se perdido um tempo atrás dentro do seu próprio país. Deus agora, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, Deus levanta esse profeta com aquela mensagem do vale de ossos secos. Ali está um retrato do povo. O povo estava como aqueles ossos sequíssimos. Quando agora vinha nervos, quando agora vinha pele, era Deus tratando com aquele povo no exílio, curando-os para que, quando eles já estivessem sido curados em sua alma da idolatria, da apostasia, da feitiçaria, da adoração a outros deuses, então esse povo já estaria prontos para retornar para a sua pátria. Mas até então, isso custaria alguns anos. Eles teriam que ficar no cativeiro 70 anos, como afirmara o profeta Jeremias, o qual esse profeta era contemporâneo de Ezequiel, contemporâneo de Daniel e também contemporâneo de si mesmo. Tá? Ezequiel, um grande profeta, chamado para exercer o seu ministério no exílio. Por quê? Segundo alguns estudiosos, que Ezequiel, ele era um profeta que Deus tinha dado algumas revelações a ele de difícil interpretação. E ele era um profeta muito duro para entregar as mensagens. E essas mensagens tinham um propósito. Essas mensagens, quando Deus o chama, tinha um propósito. Qual seria esse propósito? Primeiro, entregar a mensagem divina do juízo ao povo apostata de Judá e Jerusalém. Está no capítulo 1 até o capítulo 24 do seu livro. E às 7 nações estrangeiras ao seu redor. Do 25 a 32 fica registrado isso. Segundo, conservar a fé do remanescente fiel lá no exílio. Esse era o propósito desse profeta, fazer que esse povo conservasse a sua fidelidade para com o seu Deus e renovasse-se assim então os seus cultos de adoração ao verdadeiro Deus dos céus, os quais eles prestavam isso aos deuses pagãos. Queridos, nós vemos que Ezequiel, ele era considerado o profeta maior. Por quê? Porque o seu ministério teve longevidade. Ele dedicou-se aproximadamente 25 anos como sacerdote para exercer o seu trabalho sacerdotal dentro do templo. E lá no exílio, ele exerceu aproximadamente mais 22 anos como profeta. E depois disso,
ele agora morre lá no exílio, sendo profeta de Deus. E segundo alguns estudiosos, que a sua morte não foi uma morte das boas, porque um príncipe revoltado com as mensagens contra a idolatria o flechou naquele lugar. Segundo a história, ele morreu pelas mãos de um príncipe, não gostando daquelas mensagens que seriam tão duras naquele momento. Eu espero, queridos, que você pôde aprender um pouco sobre o profeta Ezequiel e que dentro desses minutos você pôde refletir juntamente comigo com respeito a esse jovem que depois se tornou um dos grandes profetas do Antigo Testamento.